Paz, irmão, seja com todos. Esse vídeo, o tema desse vídeo é religião, jejum e dízimo. Eu já até falei, tem um vídeo que eu já fiz sobre o dízimo, mas esse vídeo eu vou fazer só para a gente estar pesquisando junto e analisando, como diz o nosso mestre, examinar as escrituras, porque é ela que de mim testifica, para a gente estar fazendo uma análise se é válido. Hoje em dia a gente está fazendo esses cultos religiosos, participando dos cultos religiosos, se é válido a gente fazer o jejum, que é algumas pessoas fazem isso como sacrifício para poder agradar ao Criador de alguma forma, e as pessoas que dão o dízimo. Se esse dízimo que as pessoas praticam no sistema religioso é válido. Então a gente vai estar fazendo uma análise aqui nesse vídeo agora. Eu coloquei aqui no Google, na Bíblia Online, escrevi dízimo e aparece toda a listagem da Bíblia, que aparece a parte falando sobre o dízimo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E se vocês forem em Lucas 18:12, o mestre ele dá um exemplo. Ele diz que dois homens subiram a orar no monte, subiram a orar no templo. Um orou dessa forma aqui, ó. Graças te dou, meu Pai, jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que eu tenho, e não sou como esse publicano pecador. E o publicano orava dessa forma, batendo no peito com a cabeça baixa, nem ousava olhar para o alto, e dizia que ele era pecador para o Criador ter misericórdia dele. E o Salvador explica para o povo que esse daí que se assumiu pecador é o que saiu justificado naquela noite. Ele usou um exemplo de uma coisa ruim e um exemplo de uma coisa boa. Ambos são pecadores, mas um reconheceu que era pecador e o outro queria se esconder que ele era pecador com as obras, praticando o jejum e dando o dízimo. 2 ordenanças que a lei de Moisés pedia para o povo de Israel. Não na graça, mas na lei. Quando o mestre estava aqui vivo, ele falava para o pessoal, para o povo de Israel, porque ele veio para a casa de Israel, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que a salvação vem dos judeus, porque ele veio para os judeus. O Messias que veio, que eles rejeitaram e passou para nós, ele veio para os judeus. E na antiga aliança com a lei de Moisés, eles praticavam isso, que eram sombra das coisas futuras, que eu vou estar fazendo também um vídeo aí sobre as sombras. Algumas sombras que aí os irmãos vão poder discernir. A gente pode estar pesquisando juntos, se algum dos irmãos em casa tiverem alguma visão diferente que possa estar colaborando aqui no vídeo, que possam escrever aqui embaixo no comentário, e a gente vai estar todos nós juntos examinando as escrituras, como disse o nosso mestre, para que todos nós cresçamos no conhecimento e na graça do nosso Criador e do nosso Salvador. Então esse exemplo que o mestre deu sobre os 2 rapazes que subiram para orar, ele deu um exemplo de um rapaz que dava dízimo e fazia jejum, ou seja, sacrifício. Pessoas hoje sobem a escada da penha de joelho, se chicotia, fica sem comer, sem beber, buscando com esses atos agradarem o Salvador. Mas olha aqui que o tipo de jejum que o nosso Salvador e o nosso Criador gosta. Está escrito isso em Isaías 58, a partir do verso 5. Capítulo 58, Isaías, verso 5. Olha como é que o nosso Criador diz. Seria este o jejum que escolheria, que o homem um dia afligia sua alma, que incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu isto jejum e dia aprazível ao Criador? Chamaria você isso de um dia, de um jejum aprazível? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade. A palavra impiedade vem de ímpio. Quem é ímpio significa que ele não é piedoso. Uma pessoa que tem piedade de uma outra, misericórdia, ela é piedosa. A pessoa que não tem misericórdia, ela é impiedosa, ela é um ímpio. Solte a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, desfazer as ataduras do jugo. Nós, os seres humanos, infelizmente, a gente foi aprendendo isso com os nossos
cotidianos, escola, parentes, a gente é acostumado a julgar. Quando a gente liga uma televisão, na televisão passa novela, passa filme, passa desenhos, seriados, reportagens. Em todos isso, no Big Brother, tudo isso que a gente assiste, a gente aprende a julgar. E ele foi errado. E dessa forma acho que seria melhor. Pô, por que ele matou aquela fulana? Olha, o rapaz sequestrou, ele merece morrer, ele faz isso, ele faz aquilo. Quando a gente assiste desenhos animados, sempre tem um vilão, que o vilão faz uma coisa má. E a gente torce pro herói ir lá e derrotar o vilão porque ele fez uma coisa má, então ele merecia ser derrotado. Mas se o Criador tivesse aqui, o Salvador, ele ia nos ensinar a ter misericórdia do vilão. O vilão fez errado, a gente tem que ter misericórdia dele e orar por ele para ver se ele se conserta. E não ter uma formação da nossa mente de julgá-lo, de querer que ele pague, porque assim a gente vai estar condenando e julgando ele. E quando chegar naquele grande dia, isso vai voltar para a gente. Então, por isso que ele fala que é para deixar as ataduras do jugo, e deixar os livres e os oprimidos, e despedaçar todo o jugo. Porventura também, não é que repartas o seu pão com o faminto, tanto o pão material como o pão espiritual, que é o nosso Salvador. Tanto o pão material quanto o pão espiritual é para a gente partir com nossos irmãos. Partir seu pão com faminto e recolhas em casa os pobres abandonados ou desterrados. E quando vires o nu, o cubra, e não te esconda daquele que é da tua carne. Não é para se esconder de qualquer um ser humano da terra que vier te pedir. Não é para a gente se esconder, e aquele cara vai me pedir uma coisa. Não, pelo contrário, a gente tem que ter o prazer em repartir o pão com eles. Tanto o pão espiritual, que é o Salvador, como o pão material também. Nem só de pão viverá o homem, mas nós vivemos do pão da vida, que é o Salvador. E no momento que a gente está aqui na terra, enquanto a gente está nessa terra, a gente também reparte o pão material. Aí no verso 8: então romperá a luz como a alva. Olha o resultado de quando a gente pratica esse jejum. Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Criador será a tua retaguarda. Então clamarás ao Criador, e ele te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio todo julgo, parar de julgar, estender o dedo e falar iniquidade, a gente tem que parar com isso. Então, tanto o Salvador, tanto o Criador, aqui em Isaías 58, falando que não é o tipo de jejum que agrada a ele, é de ficar com fome, nem de se chicotear, nem de se punir de alguma forma. Não é isso que agrada a ele. O jejum que agrada a ele é parar de julgar, passar a ser misericordioso, ou seja, deixar de ser ímpio, e partir o pão com os nossos semelhantes. Pão material, roupa, caridade, é o amor em prática. E o Salvador, na carta de Lucas, no Evangelho de Lucas, ele dá um exemplo de duas pessoas que subiram a orar. Um que praticava o jejum e dava dízimo, que ele disse que não foi justificado por fazer isso aí tanto faz, e o outro que se assumia pecador. Então nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, dependentes da misericórdia dele. E as pessoas que buscam ser religiosas, participam de cultos, batem palma, cantam, não deixam de faltar nenhuma terça-feira, nenhuma segunda, nenhuma quarta, nenhuma vigília. Essas coisas que a gente tem mania de fazer no sistema religioso. Olha aqui que o apóstolo Tiago fala. Ele dá um resumo. Se você quiser ser religioso, olha como a gente pode fazer. A carta de Tiago, no capítulo 1 mesmo, no versos 26 e 27. Depois, irmãos, vocês podem com calma ler todo o capítulo. Eu estou dando aqui o capítulo e o versículo, mas claro que seria plausível todos examinarem o capítulo inteiro para entender realmente qual foi o sentido que o autor do texto quis nos passar. A gente está só analisando aqui juntos. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Olha como é que o nosso irmão Tiago ele fala. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o teu coração. E a religião dessa é vã. Se a gente não parar de usar a nossa língua para julgar,
para condenar, para falar dos outros, se a gente não parar de fazer isso, de primeira a gente já está fazendo isso à toa. Nossa religião já não serve para nada. Se a gente frequenta a religião e a gente olha para os outros que são pecadores, a gente está frequentando um lugar para fazer nada. E ele explica que tipo de religião que é a pura e imaculada, no verso 27. A religião pura e imaculada para com o Criador, o nosso Pai Yahweh, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Visitar os órfãos e as viúvas quando ele estiver passando necessidade. De repente tem um vizinho teu que está com uma telha quebrada, sem um bujão de gás. A gente busca o Criador, mas tem um vizinho precisando de uma coisa que de repente a gente pode partir esse pão com ele. Comece na nossa casa, com os nossos amigos, os nossos vizinhos. E o famoso Malaquias 3:10, por favor, irmãos, leiam o Malaquias todo, capítulo 1, 2, 3 e 4. A carta de Malaquias, o Criador usa o profeta Malaquias para dar uma bronca em todos os sacerdotes que estavam deixando de trabalhar no sacerdócio. Eles deixando de trabalhar no sacerdócio, os órfãos, as viúvas e os necessitados ficavam sem comer. A preocupação do Criador era com os órfãos, a viúva e os necessitados. O jejum que agrada o Criador é atender os órfãos, a viúva e os necessitados. A religião pura e imaculada para com o Criador é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nos seus momentos de dificuldade e abster-se da corrupção do mundo. O Criador sempre se importou com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados, com o estrangeiro, com o desterrado sem casa. São os pobres. O Criador dá um exemplo. Quem é o próximo? Ele dá um exemplo de que um homem foi saqueado na beira da estrada. Passou um levita, que trabalhava dentro do sacerdócio, não fez nada. Passou um fariseu, também não fez nada. E um publicano, um cara qualquer, meteu a mão na massa, ajudou o rapaz, fez tudo o que tinha que fazer. Esse sim colaborou com o amor ao próximo. Ele deu esse exemplo para significar que a religião não serve para nada. Esses cultos religiosos que a gente está fazendo serviu para nada. Tanto é que ele deu um exemplo do fariseu e do levita, e nenhum dos dois fizeram nada. Ele dá um exemplo de dois rapazes que sobem, um que pratica o jejum e que dá o dízimo, que não serviu de nada também. A única coisa que serve é o amor com o próximo. Por isso que todo mandamento da antiga aliança, a lei e os profetas, se resume num mandamento: amará teu próximo como a ti mesmo. Quem ama teu próximo cumpriu a lei e os profetas. O amor ao próximo é o cumprimento da lei e dos profetas. Não é difícil. O amor ao próximo é o cumprimento da lei e dos profetas. Se você só fizer isso, o Criador terá prazer em te mostrar o restante. Paz seja com todos, irmãos. Sai dela, povo meu, do sistema religioso. Está cheirando a podre já. Quem estiver dentro do sistema religioso não vai conseguir enxergar. Paz seja com todos.